Você está sendo gravado, é a mensagem que aparece aqui em cima, então vamos nessa, vamos lá trabalhar. Bom, quando nós fizemos o aplicativo, tanto Java como... Então, o conceito é o mesmo. A implementação é que depende da linguagem de programação. Tá? Então, o conceito é o mesmo, programação orientada a objetos. Então, lá no nosso placa com herança, o que nós tínhamos? Uma superclasse chamada placa, até a novidade é só essa palavrinha aqui, ó. Peraí que eu já volto nela. Então, uma superclasse chamada placa, porque toda placa tem área e tem preço, e aí depois nós temos os getArea, setArea, getPreço, setPreço, o encapsulamento. Nós vamos ter um método abstrato. O que é um método abstrato? É aquele que vai sofrer polimorfismo, que se chama calcular área, e um método concreto, que se chama calcular preço. O pessoal, o Fabrício e o Walter, depois vocês precisam, reúnam-se, eu sei que vocês estão trabalhando em grupos, tudo, tem alguns aí que estão dando uma mão, estou achando muito interessante isso, né? Até quem vem conversar comigo, eu sempre digo, ó, ensinando, você mais aprende do que ensina. Não é verdade, Guilherme? Eu falo isso o tempo todo para o Guilherme, quando ele vem, e falo para as meninas também, mas para o Guilherme eu tenho falado repetidas vezes esses dias. Quando a gente se propõe a ensinar, a gente mais aprende do que ensina. Então, a nossa superclasse placa, ela tem, veja que é uma classe abstrata, ela não pode ser implementada, porque nós vamos ter as classes filhas ou as subclasses. A classe placa tem área e preço. E aí nós temos o getArea, setArea, getPreço, setPreço, que são os métodos de acesso por causa do encapsulamento. O método abstrato calcular área, que não tem código, porque ele vai ser implementado nas subclasses, então é o conceito de encapsulamento, e um método concreto calcular preço, que já calculo direto na placa. Tudo isso daqui é a nossa revisão. Aí nós temos 3 subclasses ou classes filhas. Elas são classes concretas. Então, só relembrando, a classe placa é uma classe abstrata. As classes retangular, triangular e singular são classes concretas. Diferença, a superclasse placa não pode ser implementada. Eu não posso instanciar um objeto a partir da classe placa, porque ela é uma classe abstrata, ela é a superclasse. Mas eu posso instanciar objetos a partir da classe retangular. E retangular, ela herda de placa. Então, o extends placa significa que ela herda de placa. O que tem a classe placa que é específico de placas... Desculpe, o que tem a classe retangular? Que é específico de placas retangulares. Então, além do área e do preço, dos atributos área e preço, ela tem largura e altura. E aí, os getSets, porque isso aqui é private, esses dois atributos são privates, e o calcular área, que está substituindo. Por que a gente tem aqui esse override? Ora, porque na superclasse placa existe um método calcular área, só que ele não vai ser implementado aqui, pois cada subclasse, e a gente já pode até navegar pelas outras aqui, tem a forma específica de calcular área. Então, nenhuma novidade, o que eu falei até agora é tudo revisão, tá? Bom, o que eu tenho aqui para apresentar para vocês? É só um detalhezinho que faltou, que a gente vai... deveria ter falado da semana passada e acabou passando. Lá na superclasse, na classe abstrata, placa, o área, o atributo área, que é do tipo float, e poderia ser double também, né? A maioria dos programadores até usa double para atributos e variáveis que são números com casas decimais. Ele está sem o modificador de acesso. Então, esse daqui é um atributo private, lá em retangular.
esse daqui é um atributo private, esse daqui é um atributo private e assim por diante. Só que lá em placa não. Por que que aqui a gente teve que tirar momentaneamente? Porque área é um atributo comum a todas as placas. E a área será utilizada no sobrescrever dos métodos no polimorfismo, tanto que aqui é super.área, é diz.largura vezes diz.altura. Né? Da onde veio esse super.área? Ora, esse atributo área não é especificamente desta classe, é da classe acima, da classe mãe ou da superclasse de onde eu herdo. Se nós colocarmos aqui um private, vai dar problema. Porque, ao colocar o private, o modificador de acesso private, olha aqui que já apareceu. Deixa eu ligar o zoom, só um minutinho. Ao colocar o private, foram apontados aqui vários erros. É que o mouse ficou bem no lugar aqui, então peraí, deixa eu colocar assim. Ao colocar o private, foi esse private aqui, ó. Para o atributo área da classe placa, né? Apesar de não estar dando para ver, esse daqui é o código da classe placa. Quando eu coloquei o private, o que eu estou dizendo? Olha, eu só posso utilizar o private neste arquivo, nesta classe. E a gente já viu que a área ela está sendo utilizada pelas classes filhas. Bom, se eu não posso utilizar o private, e eu também não posso deixar como public, porque os atributos, eles têm que estar protegidos, existe um terceiro tipo aqui, que é o protect. Então, o que é protected? Então, o que é o protected? É um modificador. Olha lá, sumiram todos os erros, estão vendo? Quando eu cliquei no salvar, sumiu. Então, é um modificador de acesso. O que é o modificador de acesso? São aquelas palavras que dizem como esse atributo pode ser acessado. No caso aqui do private, aonde que ele pode ser manipulado? Só aqui, ó. Eu não posso utilizar o preço em outras, lá no código do circular. Aqui não pode ter preço. Retangular não pode ter preço. Triangular, não posso usar o método preço. Então, ele é private. Agora, o atributo área, ele vai entrar na sobrescrita do calcular área do retangular. Ele vai entrar no sobrescrever do calcular área do triangular. E ele vai entrar no sobrescrever, vamos assim dizer, do calcular área do circular. Então, esse é o conceito de polimorfismo. Bom, mas como é que eu faço então? Se eu não posso deixar isso daqui como public, porque ele tem que estar protegido. Não posso colocar private, então qual que é a nossa opção? É o terceiro modificador de acesso, que é o protected. O que o protected ele vai fazer? É um modificador de acesso que diz o seguinte, ó, dentro deste pacote, por isso que a gente organiza tudo em pacotes. Dentro deste pacote, o atributo área, ele pode ser, entre aspas, manipulado por qualquer uma das classes. Todas elas podem trabalhar com área. É por isso que a gente pode colocar aqui, ó, em retangular, super.área. Em triangular, super.área. E em circular, super.área. Portanto, nós vamos ter três modificadores de acesso. Os modificadores public, os modificadores private e os modificadores protect. Público torna, é que eu não tenho aqui, mas eu vou criar aqui só um exemplo e depois eu apago. Então, public, por exemplo, public string ABC. Não tem nada a ver com exemplo. Quando eu digo public string ABC, onde eu posso, ó, eu vou circular, vou marcar aqui o projeto inteiro. Onde eu posso utilizar ABC? É claro que vai ter get set aqui, mas eu posso utilizar em qualquer área. Né? Mas os métodos não são
normalmente eles não são definidos como públicos. Então, eles vão ter que ser ou private só dentro desta própria classe, não pode sair daqui, ou protected. Então, desse caso, o que acontece? Dentro do pacote, que no caso se chama pacote classes, esse atributo ABC poderia ser utilizado assim como acontece com a área, tá? Então, dessa forma, nós acabamos de ver os modificadores de acesso, os 3 modificadores de acesso, os públicos, os private, os public, os private e os protected. A mesma coisa pode acontecer com os métodos. O método ele pode ser público, ele pode ser private ou ele pode ser protected. Então, os modificadores de acesso, eles funcionam para métodos e para atributos e para métodos. Deixa eu voltar aqui para public. É isso aí. Bom, deixa eu voltar aqui. Essa era a exposição sobre modificadores de acesso que a gente tinha pendentes. Ficou alguma dúvida? Entenderam, então, quando que vai ser público? Visto pelo projeto inteiro. Quando que ele vai ser private? Ele pode ser somente pela própria classe. E quando que ele é protect? Por todas as classes do mesmo pacote. Aí cada caso é um caso, né? Nessa situação, ele tem que ser protected, nessa situação ele tem que ser private, e assim por diante. E aí, como é que foi? Ficou tudo... Quer dizer, vamos fazer a pergunta inversa. Entenderam a diferença entre eles? Tá tudo bem? Porque agora o nosso conteúdo vai crescendo... Peraí, Cauã, só um pouquinho. O conteúdo vai crescendo cada... Pode deixar a mão levantada, não tem problema. O conteúdo vai crescendo cada vez mais, e a gente vai tendo que ter essa bagagem de conhecimento, né? Inclusive hoje, tudo que eu falei, né? Classe abstrata, classe concreta, vocês mantenham isso em mente, porque nós vamos precisar. Fala, Cauã, qual é a sua dúvida? Professor, mesmo que a subclasse não tivesse vinculada com a superclasse, vamos supor que seriam 2 classes normais, a outra classe conseguiria acessar a variável com protect? Sim, porque a questão é a seguinte, ó, mesmo que ela, por exemplo, mesmo vinculada que você fala, ela não herda. É isso que você quer dizer, né? Porque aqui, ó, retangular, extend placa. Então, essa daqui é a superclasse e essa daqui é a subclasse. Tá. O que você quis dizer são 2 classes que não têm, uma não herda da outra. Se poderia? Poderia. Qual que é a regra? Tem que estar dentro do mesmo pacote. Tem que estar dentro do mesmo pacote. Por isso que a gente cria os pacotes assim, um pacote para classes, coloca todas as classes aqui dentro, né? E o processamento, normalmente, o back-end é feito aqui. Beleza? Era isso aí que você tinha perguntado? Era, professor, obrigado. Tá joia, tranquilo. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, vocês vão fazer o seguinte. Depois, vocês vão voltar no classe com herança, simples assim. Colocar o protected para deixar lá registrado tudo e nem precisa me enviar. Só para vocês deixarem o projeto de vocês perfeito. O que só faltava, basicamente, dentro do que a gente se propôs a fazer, só faltava isso. Tá joia? Então tá. Eu vou encerrar a primeira parte da gravação e aí a gente vai para a segunda parte, onde nós vamos ter conteúdo novo. Tá? Então, vou parar de compartilhar um pouquinho minha tela, encerrando a gravação, e daqui a pouquinho a gente vai para o novo conteúdo de hoje.